retornamos então para mais um bloco, né? Dando continuidade à resolução das nossas questões. É isso? Vamos lá então, né? Próxima questão na sua tela. Próxima questão na sua tela, questão de número 29. A gente resolveu aqui a questão de número 28. E agora a gente avança para a questão de número 29. Vamos lá. A distinção entre o roubo e a extorsão está no grau de participação da vítima, tendo em vista que, no segundo tipo penal, é exigida a participação efetiva do agente lesado. No segundo tipo penal, ele menciona aqui, ó, na extorsão. Na extorsão, há essa exigência da participação efetiva do agente lesado? Com certeza, né? O critério que nós adotamos é esse. A diferença entre o roubo e a extorsão está fundada na efetiva participação da vítima para o agente, obter aí a indevida vantagem econômica. Eu chamo a sua atenção porque o delito de extorsão previsto aqui no artigo 158, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Fica ligado que na extorsão a violência ou grave ameaça constituem elementares do tipo, não é isso? E continua a redação. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Eu chamo a sua atenção porque a pena aqui da extorsão, a extorsão simples, apenas reclusão de 1 a 10 anos e multa. A extorsão trata-se de um crime formal, que pode aparecer na sua prova assim, crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Veja que a consumação da extorsão ocorre com a mera realização da exigência, independentemente da obtenção da vantagem indevida, inclusive essa inteligência da súmula 96 do STJ. Menciona a súmula, o crime de extorsão consuma-se independentemente, né, da obtenção da vantagem indevida. Informação importante, a extorsão simples do caput e a extorsão qualificada pela morte, repito, extorsão qualificada pela morte, professor, extorsão qualificada pela morte e extorsão simples não são considerados crimes hediondos. Professor, isso, o legislador, ele deu um vacilo, né? A extorsão simples já não era considerado crime hediondo. E agora com o pacote anticrime, o legislador retirou a extorsão qualificada pela morte do rol dos hediondos. Você acredita? Professor, essa informação é muito importante demais. Vai cair na prova? Bem, no que se refere a mencionar do crime hediondo, eu entendo aqui que, de repente, pode até fazer uma pergunta, né? Beleza? Muito embora venha tratar da extorsão, tá? Dentro de uma questão de extorsão, enfim. Ele pode trabalhar com você com raciocínio, né, de crime hediondo dentro de uma questão envolvendo extorsão. Beleza? Extorsão qualificada pela morte, importante, né? Não tem mais o caráter de crime, é uma roupagem, né, de crime hediondo. A extorsão simples já não tinha, agora a extorsão qualificada pela morte também não. Veja, de outro, seguindo, ou melhor, mas como inovação, eu tenho a extorsão com restrição de liberdade da vítima, incluída lá na lei de crimes hediondos. A extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima não tinha roupagem de crime hediondo, agora tem. Na minha concepção, tanto a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, em que não ocorra morte, e ainda que não ocorra morte, e se ocorrer lesão grave e morte, tem o caráter de crime hediondo. Na minha concepção, o professor Renato Brasileiro também entende assim. Ainda que não ocorra, porque lá, a gente vai observar aqui na extorsão qualificada e restrição de liberdade da vítima, ele menciona, né, com resultado, ele menciona lá, entre vírgulas, aí ele coloca lá, lesão grave e morte. Aí alguns entendem que se não ocorresse a morte, se não ocorrer a morte, não seria considerado crime hediondo. A gente vai analisar isso mais à frente. Vamos continuar aqui, tá? Importante, quando eu trato de extorsão, é possível tentativa na extorsão, muito embora seja um crime formal. Como, professor? O Tício,
liga para a Mévia, aqui comigo. O Tício liga para a Mévia e fala o seguinte: ô Mévia, eu estou com a sua filha aqui. Se você não me der determinado valor em dinheiro, eu irei matá-la. A Mévia: é mesmo, Tício? Ah, tá. É, tranquilo. Minha filha está aqui do meu lado. Não me senti amedrontada. Deu para entender? Quando é que eu posso ter tentativa em contexto de extorsão? Quando a vítima não se sente amedrontada. Muito embora ele tenta coagir a vítima mediante uma ameaça, mas a vítima não se sente amedrontada. Inclusive, ela vai lá na delegacia. Deu para entender? Professor, aí não seria a simples exigência, não teria consumação? Sim, desde que a vítima venha se sentir amedrontada, coagida. Deu para entender? Onde é que você vai trabalhar a tentativa? Quando ele realiza a exigência, mas a vítima não se sente amedrontada. Nesse contexto, você vai trabalhar a tentativa. E eu posso ter um exemplo no falso sequestro. O falso sequestro, né, que o agente liga: estou com a sua filha aqui, irei matá-la. Esse é o falso sequestro. Isso é crime de extorsão, hein? Entendeu? Mas aí a mãe está com a filha do lado. Ah, é? Não, tudo bem. Eu tenho extorsão? Sim. Consumada ou tentada? Tentada. Por quê? Porque ela não se sentiu amedrontada. Inclusive, ela foi na delegacia de polícia. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então, a vítima que não atende à exigência do autor, né? É um exemplo. Aí você tem a extorsão chamada, esse falso sequestro chamado de extorsão virtual, denominado falso sequestro. E se a vítima não se sentir amedrontada, eu tenho tentativa. Agora, se a vítima se sente amedrontada, ainda que ela não venha realizar o pagamento, mas ela se sentiu amedrontada, eu tenho a extorsão consumada. Deu para entender isso? Entendeu? Ainda que ela não venha realizar o pagamento. Por isso que a extorsão trata-se de um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Deu para entender? Vamos seguindo. Então, qual seria a diferença entre o roubo e a extorsão? Aqui comigo. Na sua prova, você vai levar essa concepção, porque o CESP trabalha com isso. Com o que, professor? O CESP trabalha com qual concepção? A diferença entre o roubo e a extorsão está fundada na efetiva participação da vítima. Deu para entender? Por isso que a questão está correta. O CESP trabalha dessa forma. Mas o CESP trabalha dessa forma. Por quê, professor? Tem um outro entendimento? Tem. Tem um entendimento do saudoso professor Nelson Hungria. Inclusive, esse entendimento é um entendimento adotado por algumas bancas. E o que eu vou falar aqui, você deve já ter feito prova. E quando você foi resolver, você foi olhar o gabarito todo feliz, a questão deu como extorsão. E você vai lembrar agora. Um caso em que o agente entra dentro de um ônibus, ele aponta uma arma de fogo para a vítima e exige, né, faz uma exigência para que a vítima venha entregar o relógio. A vítima entrega o relógio. Não é ele que subtrai. Para essa corrente, se a vítima ela pratica uma ação mediante coação, né, com emprego de ameaça, eu tenho extorsão. Como assim, professor? Vem aqui, no 158. Aqui, ó. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O cara apontou uma arma de fogo para a vítima. E com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, o relógio da vítima. Aí ele pratica essa coação, né, mediante grave ameaça, forçando a vítima, né, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A fazer. Fazer o quê, professor? Entregar o relógio. Viu o jogo duro? Esse contexto, viu como cai aqui? Entendeu? Ah, entendi, professor. Então, essa outra corrente que é minoritária que você está falando, o fundamento dessa corrente está em uma ação que a vítima acabou praticando. Ou seja, professor, estou entendendo aí que essa corrente entende que será crime de extorsão quando há uma coação mediante violência ou grave ameaça e a vítima é obrigada a fazer alguma coisa, como, por exemplo, entregar um relógio. Exato. E o roubo? Como essa corrente
ela acaba se posicionando? Aqui comigo. Ah, no roubo? O roubo, o verbo é subtrair. O agente aí aborda a vítima, emprega violência ou grave ameaça, nesse exemplo ele está empregando uma grave ameaça, e ele subtrai, verbo é subtrair. Ou seja, se o agente entra num ônibus, aponta uma arma de fogo para a vítima e ele pega o relógio, eu teria roubo. Deu para entender? Porque, ó, roubo, subtrair. Então ele pratica o verbo subtrair. Viu como essa corrente ela tem um fundamento? Tá? Então, essa corrente ela trabalha com fundamento. Qual seria o fundamento? Ora, se é o agente que subtrai a coisa mediante violência ou grave ameaça, eu tenho roubo. Se o agente emprega violência ou grave ameaça, mas ele obriga a vítima a praticar uma ação, por exemplo, entregar o relógio, eu tenho extorsão. Essa é a diferença que essa corrente entende entre roubo e extorsão, que algumas bancas, inclusive, adotam esse posicionamento. Por isso que você já resolveu questão na sua prova, né, um exemplo desse de ônibus, e quando você foi no gabarito da extorsão, você não entendeu até hoje. Beleza? Seguiram corrente minoritária. CESP, participação efetiva da vítima. Aquele é o exemplo que eu te dei anteriormente. Beleza? Tranquilo? Né? Então, só para você ter conhecimento que tem essa corrente aí e eu te dei o fundamento. Porque aqui não adianta eu falar, não, eu tenho que dar o fundamento, eu tenho que explicar. Beleza? Por isso que o curso é jogo duro. Vem comigo. Vem comigo então, né? Importante, né? Professor muito bacana. Gostei, né, dessa corrente minoritária, né? Corrente de Hungria. Minoritária. Beleza? Então coloquei aqui uma corrente versus a outra corrente, né? Em Hungria aqui. E aqui eu expliquei, né? Então, violência ou grave ameaça, entrega do bem pela vítima. Para a Hungria eu teria extorsão. E aqui a majoritária, que é a corrente da sua prova. Não tem nada a ver se a vítima entrega ou se o agente subtrai. Não tem nada a ver. A diferença está na efetiva colaboração da vítima. Ou seja, a colaboração da vítima é indispensável. Por que aqui comigo? Essa outra corrente ela menciona, ora, o agente pode apontar arma de fogo para que ele venha a ter posse do relógio, ele pode muito bem mandar a vítima entregar ou ele mesmo subtrair. Então a efetiva participação da vítima nesse contexto não é necessária, por isso que eu tenho um roubo. Eu só vou ter extorsão quando a participação da vítima é necessária. Por exemplo, o agente sequestra a vítima e leva até um caixa eletrônico. Chegou lá, chegando no local, né? Ele quer ter acesso àqueles valores econômicos, mas ele não sabe a senha. Ele precisa da vítima. E a vítima vai lá e passa a senha. Nesse caso, eu tenho extorsão. Esse é o chamado sequestro relâmpago, que há uma diferença em relação ao roubo com restrição de liberdade da vítima. Eu vou falar contigo. Vem comigo agora no sequestro relâmpago, já que eu tratei dele aqui. Fica ligado no sequestro relâmpago, denominado sequestro relâmpago. Artigo 158, parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, ou seja, eu tenho que levar a vítima, tenho que cercear a liberdade dela porque ela sabe a senha. Ela tem a senha. Ela vai ter que digitar a senha ou me passar a senha. Aí a pena aqui de reclusão de 6 a 2 anos, além de multa. Se resultar lesão corporal grave ou morte, aplica essas penas previstas lá no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, que fala lá da extorsão mediante sequestro, né, qualificada. Beleza? Tranquilo? É importante você saber que o sequestro relâmpago, quando você trata aqui, né, sequestro relâmpago, é importante você saber que foi incluído lá no rol dos crimes hediondos. Foi incluído lá no rol dos crimes hediondos. Portanto, agora somente a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, que é o sequestro relâmpago, figura como crime hediondo. Tranquilo? Figura como crime hediondo. Importante aí, então, a gente ter essa ciência. Tá. E esse roubo com restrição de liberdade da vítima? Qual seria a diferença entre o sequestro relâmpago e o roubo com restrição de liberdade da vítima? Aqui comigo. Vamos lá. No sequestro relâmpago, essa restrição de liberdade da vítima é necessária para a gente obter uma vantagem econômica. E aí eu te dei o exemplo, aquele agente que leva a vítima a ter um caixa eletrônico. A vítima sabe a senha, ele precisa da senha, mas está com a vítima. Deu para entender? Então vou restringir a liberdade dela para ter acesso à senha. Tranquilo. Roubo com restrição de liberdade da vítima. O
agente ele acaba restringindo a liberdade da vítima não para subtrair o veículo, porque ele pode subtrair esse veículo independentemente da participação da vítima. Não entendi, professor. O Tício abordou a Mévia. Ele pode muito bem, sai, Mévia, sai do carro. A Mévia saiu do carro, ele pega o carro e vai. Ou ele pode fazer o seguinte: não, Mévia, fica aí no carro. Fica aí no carro por quê? Não, fica aí aqui no carro porque... para não chamar a atenção da polícia, para não chamar a atenção de populares. Deu para entender? Então ele restringe a liberdade da vítima, na verdade, para facilitar a sua ação criminosa. Deu para entender? Esse é o roubo com restrição de liberdade da vítima. A participação da vítima não é necessária para ele subtrair a coisa. Entendeu? Agora chama sua atenção. Roubo com restrição de liberdade da vítima. É restrição e não privação. Por quê, professor? Porque se ele fica com a vítima um tempo considerável, ou seja, abordou a vítima, está levando o veículo e ficou com a vítima um dia. Eu vou ter roubo com restrição de liberdade da vítima? Aí eu não tenho mais restrição, isso é privação. Eu vou ter roubo e sequestro. Deu para entender? Então, a lei fala restrição, a lei não fala privação. Né? Então, essa aqui é uma restrição momentânea. Não, fica aqui no carro. Aí ela continua no carro, aí ele sai daqui, tá, vai chegar numa estrada já meio que deserta, não, agora sai do carro. Beleza? Facilitou. Agora sim. Não, agora pode sair do carro. Então fica com a vítima durante um tempo. Agora, claro, isso tem que ver dentro do contexto fático, a razoabilidade desse tempo aí. Tranquilo? Então essa é a diferença entre roubo com restrição à liberdade da vítima para o sequestro relâmpago. No sequestro relâmpago, a participação da vítima é necessária. No roubo com restrição à liberdade da vítima, ele restringe a liberdade da vítima para facilitar a sua ação, para não chamar a atenção dos policiais, para não chamar a atenção de populares. Né? Vai dirigindo aí como se estivesse tudo tranquilo. Eu sou aqui o seu namorado. Ó. Entenderam ou não? E ele fica sentado ali do lado da vítima. Claro, apontando a arma, né, do lado aqui, ninguém está vendo. Então ele restringe essa liberdade para facilitar uma saída do local, por exemplo. Professor, foi bom você falar isso porque eu moro aqui em Brasília. E em Brasília, direto, essa situação que você está passando, do autor que restringe a liberdade da vítima e ele libera a vítima em uma outra cidade satélite, né, aqui em Brasília, as cidades satélites são uma do lado da outra, direto menciona sequestro relâmpago, né, professor? Me induzindo a erro, é claro, né? Isso, na verdade, é roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, que inclusive se encontra agora lá no rol dos hediondos. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então, esse roubo com restrição de liberdade da vítima trata-se aí de uma causa de aumento de pena, né? Tem uma pena, um aumento da pena de 1/3 até a metade. Inclusive, né, esse roubo com restrição de liberdade da vítima encontra-se agora lá no rol dos crimes hediondos. Tranquilo? Tá. Antes mesmo de passar para outra questão, eu vou continuar batendo aqui na extorsão. Ele menciona aqui, ó, no parágrafo 1º, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Vem comigo aqui. Eu tenho o Tício e o Mévio. Aí o Tício entrou no estabelecimento do Paulo e falou: Paulo, se você não me der 500 mil reais até segunda-feira, eu irei ceifar sua vida. Tício e o Mévio. O Tício entrou, o Mévio ficou do lado de fora. Tá, eu tenho extorsão aí? E o Paulo se sentiu amedrontado, beleza? Eu tenho extorsão aí? Tenho. Tenho extorsão. Ainda que o Paulo não tenha realizado o pagamento. Beleza, professor? Tá, essa extorsão vai ser uma extorsão majorada? Eu vou ter a causa de aumento de pena? Porque ele menciona aqui, vem comigo na tela. Menciona aqui, ó, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas. Vai ser majorada? Não. Não, como, professor? O crime não foi cometido por 2 pessoas? Por 2 pessoas aí nesse caso? O Tício e o Mévio aqui comigo. Vamos trabalhar com a teoria objetivo formal. É autor aquele que pratica o verbo do tipo. Quem cometeu o crime, que praticou a ação, foi o Tício, que entrou lá no estabelecimento e realizou a ameaça exigindo valores em dinheiro para não matar lá o Paulo, né? Falei Paulo? Enfim, seja Paulo, o dono do estabelecimento. O Tício. Ele praticou. E o Mévio? O Mévio é partícipe. Entenderam? Então, eu vou ter extorsão? Sim, mas na forma simples. Beleza? Agora, se ele empregou arma de fogo, aí eu vou ter extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo. Aí é uma outra situação.
Deu para entender? Mas vamos supor que ele não tenha lançado mão de arma de fogo. Eu vou ter extorsão simples. Então, qual a conclusão que você chega? Aqui comigo. Para que haja essa causa de aumento de pena aqui, ó, os dois têm que praticar atos executórios. Ou seja, tanto o Tício como o MEV deveriam ter entrado lá no estabelecimento e, mediante grave ameaça, realizado a exigência, né? No sentido de obter o valor econômico, mediante a grave ameaça. Porque aqui ele fala, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas. Professor, mas qual seria a diferença? Ah, se a lei tivesse mencionado, se o crime for praticado em concurso de pessoas, é diferente. Concurso eu tenho coautoria e participação. Nesse caso que eu te dei agora do exemplo, eu tenho participação, tenho uma autoria e uma participação. Concurso de crimes, ele abarca tanto a coautoria como também a participação. Aí seria possível, como eu tenho lá no roubo, em concurso de pessoas, tenho furto em concurso de pessoas. Aqui ele não falou concurso de pessoas, ele falou se o crime é cometido por duas ou mais pessoas. Então os dois têm que praticar o verbo do tipo, beleza? Tá. E, claro, se há um emprego de arma, essa arma aqui tanto pode ser arma de fogo ou arma branca, também vai majorar a extorsão. Tá? E aqui eu falei, a lei não fala concurso de agente, como fez no roubo. Portanto, a doutrina aponta que todos os envolvidos devem praticar atos executórios, mediante violência ou grave ameaça. Tá? A lei impõe a coautoria, isso. A lei impõe a coautoria, não se contentando com a mera participação. Aqui vai ser possível se eu tenho coautoria. Os dois devem figurar como autor. Veja, eu estou aqui analisando a figura do autor com base na teoria objetivo formal. Autor, aquele que pratica o verbo do tipo. Aqui comigo. Não estou falando, é claro, eles não vão lançar mão de concurso de pessoas na sua prova, na minha concepção. Ele não vai falar de teoria domínio final do fato. Pela teoria domínio final do fato, eu poderia ter os dois aqui como autores, numa divisão de autoria funcional, que eu não vou entrar aqui no detalhe, que não é o caso. Tá? Aqui eu teria coautoria funcional, poderia ter esse que é partícipe na teoria objetivo formal, como autor, lançando mão da teoria domínio final do fato. Mas não é o caso aqui. Beleza? Estou trabalhando com a teoria objetivo formal. Tá? É autor aquele que pratica o verbo do tipo e partícipe aquele que pratica a conduta acessória. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então eu avanço, né? Tá? Informações importantes ainda acerca da extorsão. É possível que o agente seja condenado por extorsão pela restrição de liberdade da vítima e na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz aumente a pena de 1/3 até a metade se o crime foi cometido por duas ou mais pessoas com emprego de arma. Professor, não entendi. Joga na Zuc didática. Aqui comigo. Eu gosto quando você joga na Zuc didática, porque quando você joga na Zuc didática, você joga nos exemplos e eu consigo entender. É bacana, né? Porque facilita aí minha compreensão, porque aí depois eu vou na leitura do julgado e tenho esse entendimento. Então, tranquilo, eu vou jogar na Zuc didática. Vamos colocar então, e a questão menciona aqui, uma extorsão com restrição à liberdade da vítima. Tranquilo? Tá. O Tício, ele abordou o MEV, levou o MEV até um caixa eletrônico e, mediante grave ameaça, exigiu do MEV a senha para obter o valor econômico. Eu tenho o sequestro relâmpago, beleza? Isso. Aí eu tenho que falar com você que para ameaçar a vítima, o Tício lançou mão de uma arma de fogo. Ah, tá, agora sim entendi. Então ele vai responder pela extorsão com restrição à liberdade da vítima. Isso, professor, com a incidência da causa de aumento. Aqui comigo. Ou seja, o que o julgado está falando? É possível que o agente seja condenado pela extorsão, pela restrição à liberdade da vítima, e na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz aumente a pena de 1/3 até metade, se o crime foi cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma. Ou seja, o juiz, aqui, ó, ele vai lançar mão dessa causa de aumento aqui, ó. Se nesse crime de extorsão com restrição à liberdade da vítima foi cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, seja arma de fogo ou arma branca, além do agente responder por roubo com restrição à liberdade da vítima, ó, além dele responder aqui, ó, com essa pena aqui de 6 a 12 anos, ou até com a pena maior, né, se ocorre lá a lesão corporal grave ou morte, além dessa pena, essa pena é aumentada. Aqui, ó, a pena aumentada de 1/3 até a metade. Deu para entender? Essa causa de aumento aqui se aplica à extorsão com restrição à liberdade da vítima. É isso que o julgado está mencionando. Tranquilo? Então não há que se falar de não possibilidade da aplicabilidade. Tá, outro julgado importante. Quinta turma. No crime de extorsão, a ameaça que se refere ao caput do artigo 158, exercida com
com o fim de obter a vantagem devida, né, vantagem econômica devida, pode ter conteúdo de grave dano ao patrimônio, bens da vítima. O professor joga na Zuc Didática, aqui comigo, na Zuc Didática. O Tício subtraiu o veículo do MEV. Isso aí, professor, agora sim. Legal. Aí ele subtraiu o veículo do MEV. Dias depois ele ligou pro MEV. Aí falou: ô MEV, olha aí, Tício, eu subtraí seu veículo. Eu lembro de você, você subtraiu meu veículo. Agora irei atear fogo no veículo. Olha aí, uma ameaça de um dano ao patrimônio. Será que essa ameaça de dano ao patrimônio configura aquela grave ameaça do 158 da extorsão? Para o STJ, sim. Então ele vai responder por roubo em concurso material com a extorsão. Deu para entender? Tá? Então essa grave ameaça, essa ameaça, né, de causar dano ao patrimônio caracteriza uma grave ameaça. Se você não me der determinado valor em dinheiro, irei atear fogo no seu veículo. Entendeu? Se você não me der determinado valor em dinheiro, irei aqui pichar seu muro. Extorsão. Beleza? Tranquilo? Vem comigo na tela, né? STJ com essa pegada aí. Ó, no crime de extorsão, ameaça que se refere ao caput do artigo 158, exercida com o fim de obter indevida vantagem econômica, pode ter conteúdo de grave dano ao patrimônio. Grave dano ao patrimônio, né? De bens da vítima. Agora, aí quando eu falei pichar, é porque o cara vai pichar mesmo, vai dar um prejuízo, né? Considerável lá no muro, lá da vítima, né? Não é, sabe, aquela pintura leve que dá pra você tirar rápido, porque aí, na minha concepção, não seria um grave dano, entendeu? O dano tem que ser grave. Há conteúdo de grave dano ao patrimônio do bens da vítima, como, por exemplo, atear fogo na vítima. Ele subtraiu o veículo e depois ligou pra mim e falou: ó, além de ter subtraído seu veículo, agora é o seguinte, eu quero um dinheiro, senão eu vou atear fogo nesse veículo. Ninguém nunca mais vai encontrar. Aí, veja, vai responder por roubo em concurso material com a extorsão, né? Atear fogo no veículo é um grave dano ao patrimônio da vítima que já teve seu veículo subtraído. Tranquilo? Legal, então agora, antes mesmo, né? Eu quero... Joga duro, mais um jogado! Veja que a extorsão pode ser praticada mediante a ameaça feita pelo agente de causar mal espiritual na vítima. Configura extorsão STJ com esse entendimento. Tá. Professor, esse mal espiritual, como assim? Aqui comigo. O Tício fala o seguinte: ô Mévia, se você não me der determinado valor em dinheiro, vou fazer um trabalho para te matar. Ele fala isso, tá? Ele fala que tem uma religião dele aí, e aí ele fala que vai fazer um trabalho para matar a Mévia. E a Mévia, veja, ela é uma brasileira, né? Aqui no Brasil você tem essa cultura das pessoas realmente se sentirem amedrontadas. Então o STJ entende que, considerando a cultura brasileira, essa ameaça de mal espiritual caracteriza, sim, uma grave ameaça. Então a gente deve responder por extorsão. Por que o STJ externou esse julgado? Porque há uma parte da doutrina defende que não há que se falar em extorsão. Porque teria crime impossível, né? Essa parte da doutrina fala: poxa, ninguém vai morrer. O cara fazer um trabalho aqui colocando, por exemplo, uma galinha morta na esquina de uma determinada casa, isso não é idôneo, né? É um meio totalmente ineficaz de provocar a morte de vítima. Né? Pelo amor de Deus. Eu tenho aí um crime impossível. Muito embora a gente tenha dó, mas eu tenho um crime impossível, né? Não há que se falar em grave ameaça. A STJ, opa, aqui no Brasil, calma aí. As pessoas, né, têm essa cultura de realmente ter medo. Então, muito embora possa vocês entenderem aí que esse meio não seria um meio eficaz, na nossa concepção, é um meio que caracteriza, sim, uma grave ameaça. Considerando a cultura brasileira, o mal espiritual, então pode caracterizar a extorsão. Beleza? Tranquilo. Vem comigo agora. Vem comigo batendo. Agora sim, vou para a questão número 30. Márcio tentou extorquir a família de Mara, mediante o sequestro desta. Aí sequestrou, e aqui ele tentou extorquir a família, né? Vamos continuar. Aqui já muda, né? Aqui eu já tenho, em tese, uma extorsão mediante sequestro. Vamos lá. Entretanto, policiais descobriram o cativeiro da vítima e libertaram-na sem que houvesse o pagamento de resgate. Ou seja, sem que houvesse o pagamento de resgate é porque a questão indica que ele realizou a exigência. Concorda comigo?
Ele entrou em contato com a família da vítima, mas os policiais libertaram a vítima antes da realização do pagamento. Vamos lá. Nessa situação, ante o fato de que a extorsão mediante sequestro integra os rol dos crimes contra o patrimônio, realmente, a extorsão mediante sequestro integra o rol dos crimes contra o patrimônio. Vamos continuar. Márcio só responderia, né, por tal crime se tivesse obtido a vantagem pretendida com o preço do resgate. Questão errada, né? CESP querendo jogar pesado com a gente sabe. Claro, aqui eu tenho extorsão mediante sequestro, que é diferente da extorsão. Aqui comigo, na extorsão mediante sequestro, o agente sequestra a vítima para praticar a extorsão, né? Ele realiza uma exigência como preço do resgate da vítima, né? Como preço para libertar a vítima. A extorsão e a extorsão mediante sequestro são crimes formais. Não há necessidade do recebimento do pagamento. Mas cuidado! E aí vem a pegadinha. São crimes formais? Sim. Mas o momento da consumação é diferente. Na extorsão, a consumação vai ocorrer com a mera exigência, independente da obtenção da vantagem econômica. Na extorsão mediante sequestro, a consumação ocorre com cerceamento de liberdade da vítima, independente da obtenção da vantagem econômica. Essa independência da obtenção da vantagem econômica é comum na extorsão e na extorsão mediante sequestro. Mas o momento consumativo, eles são diferentes, né? O momento consumativo é diferente, beleza? É diferente o momento consumativo. Por quê? Na extorsão, o momento consumativo, com a mera exigência. Na extorsão mediante sequestro, momento consumativo com o cerceamento de liberdade da vítima, isso tem um efeito que você vai perceber daqui a pouco, eu vou dar um exemplo. Vem comigo na tela falando da extorsão mediante sequestro. Você veio comigo na tela, eu venho aqui, né? Bate, professor, bate, vamos lá. Trata-se de crime formal, né? De crime de consumação, um crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. Beleza, mas a consumação da extorsão mediante sequestro, ela ocorre com cerceamento de liberdade da vítima. Tá? Com cerceamento de liberdade da vítima. Professor, joga esse exemplo que você queria jogar. Vamos aproveitar esse raciocínio agora, porque eu estou construindo aqui o meu raciocínio. E se você jogar o exemplo agora, vai facilitar para mim. Já que você falou de consumação. Joga no Azuki Didática. Vem cá, então, no Azuki Didática. Extorsão mediante sequestro. Consumação, cerceamento de liberdade da vítima. Tá. Isso, vai lá, professor. Joga o Tício. Então, Tício abordou a Mévia. Tranquilo? Tranquilo. E ele vai levar a Mévia para o cativeiro. Essa é a intenção dele. E chegando no cativeiro, tem um telefone lá, ele vai realizar a ligação, né, para exigir valor econômico como preço do resgate, né, um preço aí para libertá-la. Essa é a intenção. Quando ele está conduzindo o veículo automotor para o cativeiro, ele é abordado pelos policiais. Os policiais abordaram e o Tício com a Mévia dentro do veículo. Ele não chegou no cativeiro, ele não realizou a exigência. Eu tenho extorsão mediante sequestro, tentada ou consumada? Consumada, filho. Por quê? Porque na extorsão mediante sequestro, a consumação se dá em outro momento, não com a mera exigência. Vai ocorrer com o cerceamento de liberdade da vítima. Aqui eu tenho extorsão mediante sequestro consumada e não tentada. Deu para entender? Então, se você leva esse raciocínio que na extorsão e na extorsão mediante sequestro, a consumação é com a mera exigência, você vai errar. Porque a mera exigência apenas na extorsão. Na extorsão mediante sequestro, a consumação vai ocorrer com o cerceamento de liberdade da vítima. E se você levar esse raciocínio da extorsão para a extorsão mediante sequestro, uma questão dessa você erraria. Por quê? Ora, peraí, é um crime formal, sim, mas veja, a consumação vai ocorrer com a mera exigência. Como ele ainda não chegou lá no cativeiro, ainda não realizou a ligação, eu ainda não tenho aí uma ação, né, de exigir da família. Então, muito embora seja um crime formal, mas ainda ele não praticou essa ação. Então, essa extorsão mediante sequestro é tentada. Vou marcar aqui, tentada. Ganhou na cabeça. Por quê? Levou o raciocínio lá da extorsão. Na extorsão mediante sequestro, o raciocínio é outro. Consumação, cerceamento de liberdade da vítima. Deu para entender? Isso, professor. Agora sim, vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque tanto na forma simples como na forma qualificada, a extorsão mediante sequestro, que é diferente da extorsão, é considerado crime hediondo, né? E também é possível
concurso formal entre a extorsão mediante sequestro e o crime de abuso de autoridade. O professor dá o exemplo. O policial militar, ele sequestra um traficante e passa a exigir da associação criminosa desse traficante valores em dinheiro para libertá-lo. Vai responder por extorsão mediante sequestro e também crime de abuso de autoridade. Olha, muito embora seja um crime formal de consumação antecipada do resultado cortado, é possível a tentativa. Professor, mas como tentativa? Nessa questão, se você falou que o simples cerceamento de liberdade da vítima já configura a consumação. Joga na Zuc didática como exemplo. Eu vou jogar para você, vem aqui comigo. Vamos supor que o Tício, ele aborde a Mévia. A intenção é ele sequestrar a Mévia para exigir valor econômico futuramente, lá no cativeiro. E na hora que ele aborda a Mévia, ele segurou o braço da Mévia. Sim, a Mévia puxou o braço. Aí ele segurou a Mévia, puxou o braço e está tentando cercear a liberdade. Ainda não conseguiu, porque ela está ofertando uma resistência. E aí a polícia chegou na hora. E a polícia constatou que ele, na verdade, estava ali tentando imobilizá-la para levá-la ao cativeiro e, já no cativeiro, exigir valores em dinheiro como preço de resgate da vítima. Deu para entender isso? Isso foi comprovado. Então, como não realizou ali, não foi realizada a imobilização total, ou seja, não tem aí um cerceamento de liberdade materializado, estava ali a vítima oferecendo uma resistência, eu vou ter extorsão mediante sequestro na forma tentada. Seria uma forma tentada da extorsão mediante sequestro, muito embora seja um crime formal. Deu para entender que o fato de um crime formal, de um crime ser formal, isso não impede de eu visualizar a tentativa? Para que eu tenha a tentativa de um crime, é só eu ter o intercriminis. O crime que eu tenho o intercriminis é que eu tenho tentativa. Que a tentativa faz parte do caminho do crime. Não é isso? O crime ele começa a ser punido, via de regra, na fase de tentativa. Não é isso? Por que via de regra? Porque eu posso não ter um crime, e aí falando de intercrimes, em que eu ainda não tenho tentativa, mas ele vai ser... Mas a conduta do autor pode receber uma reprimenda penal. Quando, por exemplo, quando eu tenho uma presença de um crime obstáculo, chamado de crime obstáculo. O Tício quer matar o Mévio. Beleza, aí ele comprou uma arma de fogo. Tranquilo. Ele ainda não chegou na casa do Mévio, ainda não começou a realizar o disparo. Então, eu ainda não tenho tentativa de homicídio aí, mas ele foi abordado pela polícia. Foi abordado pela polícia portando uma arma de fogo. Aí, essa arma de fogo, e ele está se dirigindo à casa da vítima, quando ele está na fase de caminhar, aquilo ali é atos preparatórios. Entendeu não? Então eu posso ter, via de regra, o ato preparatório, os atos preparatórios não são puníveis. Mas se esse ato preparatório constitui um crime autônomo, o agente pode receber uma pena, mas pela prática desse delito. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo, não por tentativa de homicídio, porque ele não entrou na fase de tentativa de homicídio. A gente explica isso no nosso curso de parte geral, que eu irei e estou gravando aí para disponibilizar para os alunos futuramente. Fora daqui do curso específico para o seu concurso, a gente vai fazer um curso de parte geral, tanto a nível de agente investigador, como também para delegado. Aí a gente tem outras teorias, tem uma pegada mais profunda. Vem comigo então. Tá. E esse tempo aí que a vítima fica sequestrada? Veja que o professor Rogério Sanches entende que é qualquer tempo, e aí você tem o professor, por exemplo, Kleber Masson, entendendo que é um tempo juridicamente relevante. A extorsão mediante sequestro trata-se de um crime permanente. Enquanto a vítima está sequestrada lá, o agente está praticando o crime. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque eu tenho aqui no parágrafo 1º da extorsão mediante sequestro uma causa de aumento... Não, uma qualificadora. Tem uma qualificadora. Extorsão mediante sequestro qualificada, tem a escala penal própria. A extorsão mediante sequestro será qualificada pela morte, pela lesão grave, enfim. Eu quero tratar dessa qualificadora aqui porque aqui tem bizu. Tá. Veja se a extorsão mediante sequestro, a pena será de reclusão de 12 a 20 anos se o sequestro dura mais de 24 horas. Aqui comigo. Extorsão mediante sequestro. Eu tenho a forma simples, não tem? Tem, professor. Inclusive, essa é a forma qualificada. Beleza. Você vai verificar que, via de regra, a extorsão mediante sequestro, muito embora eu tenha a forma simples, mas via de regra ela será qualificada. Por quê? Porque uma extorsão mediante sequestro sempre vai durar mais de 24 horas. Habitualmente não é isso que acontece? O cara fica lá com a vítima,
mais de 24 horas, entenderam ou não? Então, via de regra, você vai ter uma situação mediante sequestro qualificada, beleza? Levando em consideração o prazo que essa vítima teve a sua liberdade cerceada, tá? Mas lembrando, isso é o que pode ocorrer, que acaba ocorrendo, mas eu tenho a forma simples também. Então, se ele cerceou a liberdade da vítima durante 12 horas, foi rápido ali, a família já pagou, não completou as 24 horas, vai responder para a situação mediante sequestro na forma simples. Tranquilo? Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque... E outra coisa importante aqui. O emprego de arma de fogo não majora e nem qualifica a extorsão mediante sequestro. Fica ligado, né? Fica ligado, né? Emprego de arma de fogo, uma arma branca, vai ter incidência lá na extorsão. Cuidado que ele vai pegar esse contexto lá da extorsão e vai aplicar aqui na extorsão mediante sequestro, né? Então fica esperto lá. Tá. E aqui continua, né? Se o sequestrado é menor de 18 anos. Aqui tem pegadinha. Tem, professor? Tem. Aqui comigo. Aqui, ó. O Tício sequestrou o MEV. Agora, é claro, ele tem que saber que o MEV é menor de 18 anos. Tá? Sequestrou o MEV. Beleza. MEV é menor de 18 anos. Tranquilo. E ele está com o MEV no cativeiro. O MEV completou 18 anos e ainda se encontra em poder do Tício. Vai responder por extorsão mediante sequestro. Coincidência com a qualificadora? Vai responder. Por quê? Porque, muito embora a teoria da atividade ele tenha cerceado a liberdade do MEV, o MEV era menor de 18 anos, mas o MEV completou 18 anos. Não completou? Sim. E a vítima já tinha libertado? Não. Então, tem um crime permanente, ele continua aí, ou melhor, fazendo uma correção. Volta. Sem raciocínio é outro. Vamos lá. Tício sequestrou o MEV. Isso. MEV é menor de 18 anos. Isso. MEV é menor de 18 anos. MEV é menor de 18 anos? Sim. Então, eu tenho incidência da qualificadora. Porque fala se a vítima é menor de 18 anos. Tá. Aí ele está com a vítima. A vítima completou 18. Esse era o raciocínio que eu queria fazer. Sim. Aí os policiais entraram no cativeiro. A vítima tem 18 anos. Vai ter incidência da causa de aumento? Sim. Por quê? Teoria da atividade. Quando foi praticado o crime? O crime foi praticado, o cerceamento de liberdade ocorreu quando a vítima era menor de 18 anos. Entenderam? Bacana? Ainda assim terá incidência a causa de aumento. Tá, vamos agora para um outro exemplo, que eu vou raciocinar. Vem comigo na tela. O outro exemplo é em relação ao maior de 60 anos. Então vamos lá. Tício sequestrou o MEV. O MEV tem 60 anos. E quando o MEV ainda estava no cativeiro, o MEV completou 61 anos. Eu vou ter incidência da causa de aumento? Ora, ao tempo do crime, a vítima tinha 60 anos, e não maior de 60 anos, sim. Mas a extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Enquanto ele não libertou a vítima, a conduta se prolonga no tempo. Então, ainda assim, vou ter incidência da causa de aumento. Tranquilo? Importante ainda que ainda vai ter incidência da causa de aumento se essa extorsão mediante sequestro, né? Eu falo aqui de extorsão mediante sequestro, se durante aqui eu falei de extorsão, claro que não. A extorsão mediante sequestro, tá ligado aí. Então, eu falo aqui de extorsão mediante sequestro, a extorsão mediante sequestro, então, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos, aí eu expliquei a pegadinha que pode aparecer, ou maior de 60 anos, também expliquei a pegadinha que pode aparecer, ou até mesmo se o crime é cometido por quadrilha ou bando, e aí você raciocina a associação criminosa, eu tenho essa extorsão mediante sequestro qualificada, pena de reclusão de 12 a 20 anos. Tá? Importante, se o sequestro dura mais de 24 horas, para ter incidência dessa causa de aumento aqui, eu tenho esse prazo. É por isso que a doutrina entende que, em relação a essa qualificadora, no que se refere ao sequestro durar mais de 24 horas, eu teria um exemplo de um crime a prazo. Tranquilo? E aqui eu tinha falado, né? O menor de 18 anos. Qual seria o fundamento? Ainda que o cara tenha completado 18 anos, o fundamento para a aplicação da qualificadora é a teoria da atividade. Por quê? Cerceou a liberdade da vítima quando a vítima era menor de 17 anos. E o fundamento para a aplicação
da qualificadora, considerando que o cerceamento da liberdade da vítima deu-se quando a vítima tinha 60 anos, e não maior de 60. Mas se a vítima completou 61 anos e ainda estava em poder do sequestrador, vai ter incidência da causa de aumento. Qual seria o fundamento principal? O crime permanente. Beleza? E em relação à associação criminosa, é importante você saber que é possível incidência da qualificadora, extorsão qualificada pela associação criminosa e mais o crime de associação criminosa. Professor, não entendi. Joga na Zuca didática aqui comigo. Então, se eu tenho uma formação de uma associação criminosa e essa associação criminosa pratica uma extorsão mediante sequestro, vai responder pela extorsão mediante sequestro qualificada pela associação criminosa e, além disso, pelo crime de associação criminosa. O crime de associação criminosa é um crime de consumação antecipada, de resultado cortado. É um crime formal. Quando você tem lá a formação de associação, o crime já está configurado. O crime de associação. Se, além disso, ele pratica uma extorsão mediante sequestro, vai responder pela extorsão mediante sequestro qualificada pela associação. Deu para entender? Agora sim, vem comigo na tela. Vem comigo na tela, né? Eu avanço, então. Avanço para a questão de número 31. Antes mesmo de avançar para a questão de número 31, vou falar aqui da delação. Que tem lá na extorsão mediante sequestro, aqui tem pegadinha. Tudo que tem pegadinha eu abordo. Porque, olha só. Em relação à extorsão mediante sequestro. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Aqui eu tenho delação. Cuidado, porque você estuda muito, você estuda o crime organizado, você estuda lavagem de dinheiro, e lá na lavagem, no crime organizado, a delação possibilita o perdão judicial. Diferente essa delação aqui da extorsão mediante sequestro. A lei não prevê perdão judicial. O examinador, coloquei aqui, ó, cuidado, ele vai jogar um perdão judicial aqui. A lei menciona que essa delação, ela vai proporcionar o quê? Uma causa de diminuição da pena. A pena é reduzida de 1 a 2/3. Fica esperto. E outro detalhe, fica esperto. Se o crime é cometido, ele não falou somente em associação criminosa. Se for cometido em associação criminosa, beleza, que eu tenho concurso de pessoas. Mas se eu não tenho associação criminosa, mas eu tenho concurso de pessoas, por exemplo, dois meliantes, né, praticar extorsão mediante sequestro, eu tenho concurso. Deu para entender? A lei fala em concurso e não fala em associação. Se eu falasse em associação, necessariamente eu não poderia ter um concurso de 2 pessoas, por exemplo. Poderia ter um concurso de mais pessoas, mas não de 2 pessoas. Beleza? Tranquilo? Importante, então. Vamos, então, avançar para a questão de número 31. Considerando que o Distrito Federal não se encontra incluído no bojo do parágrafo único do artigo 63, pode-se afirmar que o dano ao patrimônio público do Distrito Federal é considerado dano simples. Questão errada. Questão errada, o Distrito Federal foi inserido, na verdade, há pouco tempo lá no artigo 63, parágrafo único, que trata do dano qualificado. Eu chamo a sua atenção. Aqui comigo. Eu chamo a sua atenção, isso é muito importante, né? Essa questão foi bem elaborada. Porque antes de uma alteração legislativa recente, o Distrito Federal não se encontrava lá no bojo do artigo 63, parágrafo único, que trata do dano qualificado. O parágrafo único, o legislador tinha cometido uma falha. Só se falava lá de estados, municípios, não entrou o Distrito Federal. Então isso levou o STJ a entender que dano ao patrimônio público do Distrito Federal figura como dano simples e não qualificado. STJ com essa pegada. O STJ entendendo que pensar diferente seria analogia em malam partem. Deu para entender isso? Interessante, né? Quer dizer que uma viatura da Polícia Civil de São Paulo, se o agente provocasse um dano, seria um dano qualificado. Se fosse uma viatura da Polícia Civil do Distrito Federal, seria um dano simples. Ou seja, uma notória ofensa ao princípio da igualdade. Não é? Bem, o legislador, diante dessa decisão do STJ, de entender que, não há, o STJ, né, entendendo, não há que se falar em ofensa ao princípio da igualdade, não. Há uma ofensa a um princípio maior, qual seja, o princípio da legalidade. Se o legislador não inseriu o Distrito Federal, o dano é simples. Pensar em dano qualificado seria analogia em malam parte. Esse fosse o posicionamento do STJ.
E aí o que fez o legislador? O legislador corrigiu essa falha. Então, em recente alteração, o legislador inseriu não o Distrito Federal somente, né, e a gente vai verificar aqui, como também outras instituições, lá no bojo do artigo 163, parágrafo único, vem comigo na tela. Tá? A questão trata de dano, do crime de dano, dano, né, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Eu chamo a sua atenção, aqui a conduta chama a sua atenção, porque aqui a conduta é dolosa. O dano é uma conduta dolosa. Se há um dano na forma culposa, eu tenho a tipicidade do fato. Então o Tício que foi estacionar seu veículo e acabou colidindo no veículo do Mévio, mas de forma culposa, eu tenho aí a tipicidade do fato. Ele vai responder civilmente, mas não há que se falar em responder pelo crime de dano. Agora é diferente. Se o Tício, querendo danificar o veículo do Mévio, ele dá aquela encostada no veículo do Mévio, para danificar o veículo do Mévio, vai responder por dano, porque aí eu tenho dolo. Deu para entender? É importante você saber que o dano na forma simples trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Eu tenho uma pena aqui de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Tá? Agora, eu tenho também a figura do dano qualificado. E aí a pena é outra. Eu tenho uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Foge do conceito de crime de menor potencial ofensivo. A pena de detenção de 6 meses a 3 anos é multa, né? Além da pena correspondente à violência, eu chamo a sua atenção. Além da pena correspondente à violência, eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção aqui comigo, aqui comigo. Já viu esses namorados bobos? Que quer ficar olhando no telefone da namorada. A namorada também quer ficar olhando no telefone do namorado. Outro dia eu tinha feito uma postagem, né? Eu falava assim, eu não acho isso correto, né? Aí, diversas correntes. Bem, vamos lá. Então eu tenho o Tício, e o Tício ele gosta, né, de querer ficar olhando o telefone da namorada. Chegou lá, ele pegou uma conversa da namorada com um amigo dela, que não tem nada a ver, amigo de faculdade. Sabe, o homem tem esse negócio de ficar viajando. Tem que confiar em você, guerreiro. Tem que jogar duro, confiar em você, beleza? Autoestima. Ah, rapaz, aí ele foi lá, ele pegou a conversa lá. Ah, rapaz, ele ficou furioso. Ele querendo danificar o telefone da menina, querendo danificar, pegou o telefone e jogou. Além de ter provocado dano ao telefone, provocou uma lesão corporal nela também. Ele vai responder pelo dano e, além disso, pela lesão corporal em concurso formal. Uma conduta, pluralidade de resultado. Deu para entender isso? Então, se o seu namorado te lançou o seu telefone em você e acabou quebrando o telefone e, além disso, te provocou uma lesão corporal, ele vai responder por dano e lesão corporal. E ainda você tem aí a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, né, presente uma relação de afeto, tá certo? Vocês devem procurar sempre um relacionamento sadio, né? Não esses relacionamentos doentios aí, beleza? Jogo duro aqui na orientação. Vem comigo na tela, vem comigo na tela. Então aqui eu tenho dano qualificado. Olha, fica ligado, inciso 1. O dano será qualificado se o agente emprega violência à pessoa. Aqui tem pegadinha. Pegadinha. Por quê? Aqui comigo. Aí o Tício, ele quer danificar o veículo do Mévio. E ele se utiliza de violência, cara. Se utiliza de violência, bate com o carro, depois saiu do carro, pegou um segmento de madeira, bateu no veículo, se utilizou de violência. Mas a violência é contra a coisa. Eu vou ter dano? Sim, mas não será um dano qualificado. Deu para entender? Aqui o dano seria qualificado se o agente empregar violência contra a pessoa para danificar um veículo. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Se ele emprega a violência à pessoa ou grave ameaça também à pessoa e não ao objeto. Tá, fica esperto também que o dano será qualificado com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. Como assim, professor? Aqui o dano qualificado aqui, nessa modalidade, no uso de explosivo, ele é subsidiário. Porque vamos supor que o agente emprega explosivo na prática do furto. Não vai responder por dano qualificado e mais o furto. Vai responder por furto qualificado pelo emprego de explosivo, que inclusive a gente observou lá, né? Quando a gente tratou lá do furto qualificado pelo emprego de explosivo. De igual modo, se no roubo ele emprega explosivo, eu tenho roubo majorado pelo emprego de explosivo. Entendeu não? E não vou aplicar aqui dano qualificado e mais o roubo. Não, ele vai responder pelo furto qualificado ou roubo majorado. Tá? Importante. Aí vem a pedra de toque na nossa questão.
Olha, Distrito Federal, fundação pública, empresa pública, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, entraram aqui no rol do inciso 3 em 2017, filho. Antes de 2017, bem, dano ao patrimônio público do Distrito Federal, dano ao patrimônio público de empresa pública, dano ao patrimônio público de fundação pública era considerado dano simples e não dano qualificado. Olha que importância. Agora o legislador corrigiu, né? Em 2017 ele corrigiu essa falha. Agora incluiu Distrito Federal, empresa pública, fundação pública. Então, dano ao patrimônio da Caixa Econômica Federal vai ser um dano qualificado. Dano ao patrimônio do Distrito Federal vai ser um dano qualificado. Agora, se a gente danificar uma viatura da Polícia Civil, será considerado um dano qualificado, porque eu tenho agora aqui a inclusão desses entes aqui no inciso 3. Deu para entender isso? Ainda será considerado dano qualificado se o dano é provocado por motivo egoísta com prejuízo considerável para a vítima. Né? Tá, e aqui a gente já tinha falado acerca do prazo. Da pena. Eu chamo a sua atenção para um caso muito específico que eu tenho divergência na doutrina, porque aqui o adelante o jogo é pesado, aqui não tem básico. Veja que o STJ entende que o delito de dano ao patrimônio público, quando praticado por preso para facilitar a fuga do estabelecimento prisional, demanda a demonstração de dolo específico de causar prejuízo ao bem público. É o animus nocende, sem o qual a conduta é atípica. Joga na Zuc didática, professor. Joga, porque aí para eu entender esse julgado aí, isso me interessa, isso pode cair na prova, aqui comigo. O Tício, ele danificou a cela para fugir. Você sabe que a fuga e evasão só será considerado crime se o agente emprega violência à pessoa. Então, se o preso cerrou uma cela e fugiu, tranquilo, sem provocar qualquer, sem ameaçar ninguém, né, sem empregar violência, enfim, eu não tenho o crime de fuga e evasão. Deu para entender? A pergunta que se faz é o seguinte: tá, ele não ameaçou ninguém, não empregou de violência, não, mas ele danificou a cela. Aí tá, pela fuga ele não vai responder. Mas e a cela? Eu tenho um patrimônio público. Ele deve responder por esse dano, que seria até um dano qualificado, professor? Eu tenho duas correntes. STJ entende que você tem que comprovar que ele cerrou a cela, mas querendo provocar um dano à administração pública. Vou fugir aqui, vou cerrar essa cela. Ou vou quebrar essa janela. Por quê? Vou quebrar porque eu quero quebrar. Fiquei preso aqui muito tempo. E além disso eu vou fugir. Entendeu? Para o STJ há essa necessidade de dolo específico. Dolo de querer danificar o patrimônio. Então o STJ entende que o seu agente quebrou uma janela ou até mesmo cerrou uma cela, mas veja, era necessário fazer aquilo para ele fugir, o dolo dele não era provocar um dano, o dano foi necessário, mas a intenção dele era fugir, era só isso. O STJ entende que, nesse caso, ele não responde por dano qualificado. É o pensamento do STF? STF entende que o dolo no dano, ainda que seja qualificado, é um dolo genérico. Não há que se falar de dolo específico, e papo de dolo específico, é um dolo genérico. Quebrou a cela? Sim, mas era para fugir, não interessa, mas quebrou. Um dolo genérico. Responde o preso pelo dano qualificado se há um dano a um patrimônio público para fuga. Vem comigo nos dois julgados, aqui o jogo é pesado. Primeiro julgado, o delito de dano ao patrimônio público, quando praticado por preso para facilitar a fuga do estabelecimento prisional, demanda a demonstração de dolo específico, de causar prejuízo ao bem público. É o animus nocende. Aí tem que constar na sua prova, fulano agindo com animus nocende, segundo o STJ, entendeu? Aí sim vai ser considerado típico. Se o STJ entende que se não há essa demonstração do dolo específico de causar prejuízo ao bem público, a conduta deve ser o quê? Atípica. Para o STJ, tem que ter essa presença do animus nocende. É o que pensa o STF? Não. O STF entende o seguinte: comete o crime de dano qualificado o preso que, para fugir, danificar a cela do estabelecimento prisional em que está recolhido. Aí, jogou aqui no dano qualificado. Aí continua. O crime de dano exige para a sua configuração apenas o dolo genérico. Não há que se falar em dolo específico não, STJ. Não, é dolo genérico. O STF com essa pegada. Aí o STF menciona
o dolo específico, ou seja, a vontade dirigida a causar dano à coisa alheia, não é indispensável à caracterização do delito. Beleza? Então, tem essa divergência aí, você tem que verificar. Se o SESC vai perguntar segundo o STF ou segundo o STJ, se quer uma questão dessa aí. Tá aí importante ainda aqui o julgadinho do STJ, que não é possível a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de dano qualificado, quando o prejuízo ao patrimônio atingir outros bens de relevância social e tornar evidente o elevado grau de periculosidade social da ação e de reprovabilidade da conduta do agente. Então, o que acontece aqui? Dano qualificado, vai ser possível a aplicação do princípio da insignificância? O STJ está falando que deve-se analisar o caso. Porque se for verificado, né, que esse dano qualificado, né, por danificar um patrimônio público, atinge outros bens de relevância social e tornar evidente o elevado grau de periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta do agente, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, beleza? Então tem que, até se admite, né, mas tem que analisar bem o caso concreto, essa relevância, né, essa relevância dos bens, né, que foram atingidos, né, atingir outros bens de relevância social e tornar evidente o elevado grau de periculosidade social da ação e de reprovabilidade da conduta do agente. Tranquilo? Jogamos duro, né? Eu retorno aqui, deixa eu ver se eu dei o gabarito. Deu o gabarito, Distrito Federal, bacana, né? Querendo fazer a pegadinha para o aluno que estuda muito. O aluno que estuda muito, ele pode ter feito essa leitura e ele sabia que tinha esse julgado do STJ, entendendo que o Distrito Federal não se encontra lá no artigo 163, parágrafo único. E por isso o dano é simples. E aí, por ele ter esse conhecimento, e aí ele não ter acompanhado, né, estudou muito, mas tem que acompanhar as alterações legislativas, ele não sabe que a lei foi alterada e incluiu agora o Distrito Federal. Aqui no inciso 3, né, no inciso 3, ó, o Distrito Federal. Ele não sabe, mas agora ele já sabe, 2017. Então, dano ao patrimônio do Distrito Federal é dano qualificado, né? Não prevalece mais aquele entendimento do STJ, que o entendimento foi superado, porque o legislador já realizou a sua correção. Vem comigo aqui na tela. Vem comigo na tela, a gente te dá um intervalo, né? Te dá um intervalo e a gente volta para continuar jogando duro com você. Um abraço.